Eu quero trazer uma palavra nessa noite, muito interessante. Eu mandei em alguns grupos, e eu quero falar nessa noite sobre jovens íntegros. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor, em Daniel, livro de Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, nós vamos ver algumas lições nessa noite, de todos os versos 21 até o verso 21, mas eu quero ler apenas o verso 8, para darmos um norte para a nossa exposição essa noite. Daniel 1, 8. Você que está em casa, se puder manter a Bíblia aberta no texto depois. Irmãos, eu amo a Bíblia, só que tem alguns livros que a gente ama um pouquinho mais. Você entende como é que é o negócio, né? Eu amo Daniel. Já tive a oportunidade de expor verso a verso de Daniel. Eu acho maravilhoso tudo que está aqui. Daniel 1, 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pai celestial, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Eu oro para que o Senhor mais uma vez possa falar com cada um de nós. Nós vamos estudar a Escritura, expor a Escritura, e que mais uma vez o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco. Ajuda-nos a sermos íntegros em tudo que formos fazer, e que o Senhor ache em nós homens e mulheres como esse moço essa noite, que são referência para nós, enquanto o nosso coração bater. Abençoe os que estão em casa, que eles ouçam a Tua voz, ouçam o Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. A nação inteira estava vivendo em flagrante desobediência a Deus. Os tempos de fervor espiritual haviam se acabado com a reforma religiosa do rei Josias. Deus então, através de Abacuque e Jeremias, alerta ao povo que um tempo de calamidade viria. A poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo para o cativeiro, e lá passariam 70 anos. Isso aconteceu em 606 a.C. Nabucodonosor cerca Jerusalém, saqueia o templo e levou todos os seus tesouros para a Babilônia. Levou pessoas ricas, jovens, bem dotados, deixando para trás todos os demais. Entre esses jovens levados cativos para a Babilônia estava Daniel. Nesse contexto de apostasia, mundanismo e de infidelidade a Deus e de desobediência, que Daniel cresce. A minha pergunta, antes de começar a expor o texto para nós, para mim e para você nessa noite, é: como ser um jovem íntegro nos dias de Daniel e nos nossos dias? Como ser um homem e uma mulher íntegros, apesar de tudo quanto os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem? Como ser? Eu quero ver com vocês nessa noite. Eu dividi Daniel capítulo 1 em 3 etapas. Nós vamos ver a primeira. Daniel foi um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. A vida de Daniel é um farol a ensinar-nos pelo meio do caminho da escuridão. Seu testemunho rompeu a barreira do tempo e encoraja homens e mulheres hoje a viver no mundo que vivemos com integridade. Vamos ver alguns aspectos da vida de Daniel em relação ao passado e ver o que esse jovem passou.
A primeira coisa que eu aprendo em relação ao passado, cerca o verso 2 e 3, que não lemos, é que no meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. Ele era jovem, ainda era adolescente, mas conhecia a Deus. Daniel era jovem, mas sabia o que era certo e o que era errado. Daniel, ele tinha coragem para ser diferente. Diz o verso 2 que não lemos, que Daniel estava vendo uma geração que estava colhendo o que os seus pais haviam semeado. O Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Se você ler Jeremias 7:7, você vai descobrir que por muito tempo os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor. Eles achavam que enquanto tivessem o templo, eles estariam a salvo, mas o templo não os salvou. Há um ditado que diz: todo homem tem seu preço. Porém Daniel, apesar de estar e de enfrentar um passado tenebroso, de dor, ele tem princípios e não nega os seus valores, os seus princípios. Segunda coisa que eu aprendo em relação ao passado é que no meio das tragédias terríveis, Daniel não deixou seu coração se azedar. Irmãos, Daniel teve muitas perdas, muitas. A primeira delas é que Daniel perdeu sua nacionalidade. Ele foi arrancado de sua pátria, do seu lar, e foi para um lugar que ele não conhecia, uma terra estrangeira, para um povo idólatra. Ele perdeu sua nacionalidade. Segundo, Daniel perdeu sua família. Daniel foi arrancado dos braços dos seus pais, de sua família, dos seus amigos. Ele não tinha pessoas próximas ao seu redor, e isso lhe foi tirado, lhe foi arrancado. Ele perdeu sua nacionalidade, ele perdeu sua família. Terceiro, Daniel perdeu sua liberdade. Daniel não sai de casa como um estudante, mas como um escravo, a viver como escravo a princípio. E quarto, Daniel perdeu sua religião. Seu país foi invadido, sua cidade foi arrasada, seu templo foi derrubado, o seu povo estava debaixo de opróbrio. Ele estava longe de casa, num país estranho, numa língua estranha, sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem os sacerdotes e sem o culto. O Salmo 137 é um salmo muito conhecido, e ele retrata exatamente esse tempo de Daniel, no exílio, no cativeiro babilônico. E diz o Salmo 137 no verso 1, que eles estavam assentados, lembrando de Sião, e eles choravam, eles choravam, até não terem mais forças para chorar. Esse era o clima do povo no cativeiro babilônico, e Daniel estava entre eles. Porém, a despeito das perdas, Daniel não é um jovem influenciado, mas um influenciador. Irmãos, não é o que as pessoas nos fazem que importa, nunca é, mas como reagimos àquilo que as pessoas nos fazem. Daniel estava num lugar terrível, no meio de pessoas terríveis. Daniel tinha tudo para ser um produto do meio,
porém ele não era. Nenhum de nós é produto do meio, porque não é o lugar que nos faz, nós fazemos o lugar. Nós não somos produtos do meio. Não é onde você está, mas como você reage ao lugar que você está e aquilo que as pessoas lhe faz. Toda a vida é assim. E Daniel nos ensina. Daniel foi fiel, apesar de um futuro de dor. Talvez algumas pessoas que nos assistem têm parado. Elas estão azedas por perdas e por lugares que entraram, passearam, e o que algumas pessoas lhes fizeram no passado. Irmãos, Daniel perdeu sua nacionalidade, família, liberdade e religião. Ele tinha tudo para tornar-se azedo, mas ele não se tornou. Não. Daniel foi fiel apesar de um passado de muita dor. O convite do Senhor para nós nessa noite é: caminhe, caminhe. Há muitos que estão presos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e não conseguem caminhar. Elas só se lembram de coisas negativas e de coisas más que as pessoas lhe fizeram, por coisas que ela passou. Então ela parou e não há mais vida para essa pessoa. Daniel foi fiel apesar de um passado de muita dor. Segundo, Daniel foi fiel apesar de um presente de oportunidades e grandes riscos. Irmãos, viver exige discernimento. Os tolos naufragam, quer pelas oportunidades ou quer pelos riscos. Aquele adolescente arrancado do seio de sua família como escravo, teve oportunidades e riscos. A vida e o local onde ele estava ofereceu-lhe muitas oportunidades sedutoras. Quais são? A primeira delas, diz o verso 4 que não lemos, que Daniel foi escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. Olha o 4. Quem foi escolhido? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Notem uma coisa: Nabucodonosor era um estrategista, porque ao mesmo tempo em que assassinavam, saqueavam e carregavam manadas para a Babilônia, ele cria uma universidade para formar os jovens cativos, para que pudessem amar a Babilônia e serem divulgadores de sua própria cultura. Esse vestibular era composto de 3 exames, como lemos no verso 4. A primeira eram as qualidades sociais. Esses jovens precisavam ser da linhagem real e dos nobres. Segundo, eram qualidades físicas e morais, porque diz o verso 4 que os jovens tinham que ser sem defeito e ter boa aparência. E terceiro, eram qualidades intelectuais, porque diz o verso 4 que eles precisariam ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistirem no palácio. Daniel e os seus 3 amigos são escolhidos para estudarem na Universidade da Babilônia. Segundo, diz o verso 5 que não lemos, que ele recebeu promessa de emprego e de sucesso profissional. Olha o verso 5.
Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. O verso 5 nos informa que o curso da Universidade da Babilônia era de período intensivo e demorava por 3 anos, e depois disso assistiriam no palácio. Irmãos, notem, era emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Eles só teriam que pensar nos estudos, e eles deveriam esquecer que eram servos de Deus e tornarem-se servos de um rei terrestre. Eles tinham que esquecer o Senhor e adorarem e servirem Nabucodonosor. E se isso não bastasse, as finas iguarias do rei, que diz o verso 5, eram comidas sacrificadas a ídolos. Comer dessas carnes era tornar-se participante de um culto pagão. Há um ditado que diz que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Talvez muitos diriam hoje, muitos pais de filhos: Daniel, você está sendo muito radical. Muito. Por que criar caso com uma coisa tão pequena como comer alimento oferecido a ídolos? Pense na influência que você pode exercer encontrando-se no serviço público da Babilônia. Daniel, deixa esse radicalismo seu de lado. Não tem problema, meu filho. Esquece um pouquinho de Deus, adore Nabucodonosor e coma um pouquinho de carne sacrificada a ídolos. Meu filho, não há problema, desde que você entre na faculdade mais intensiva do mundo e mais importante do mundo. Entre, não há problema nisso. Porém, há uma terceira coisa, diz o verso 8, que Daniel determina-se em não se contaminar. Olha o verso 8 que lemos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que eu acho maravilhoso que Daniel nos ensina é que ele estava no mundo, mas não era dele, não fazia parte dele. Deus não livrou Daniel do perigo, mas deu-lhe livramento no perigo. Notem como isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que Deus às vezes Ele não nos livra do perigo, Ele nos livra no perigo. Ele não livra do, Ele livra no. Daniel não sataniza a cultura, dizendo que tudo era do diabo, mas ele percorre os corredores da universidade e do palácio sem se corromper. Sem se corromper, ele entra pelos palácios, ele entra pelos corredores e ele entra pela universidade, mas ele não se corrompe. E infelizmente muitos jovens e muitos de nós são fiéis, até que são fiéis. Estão na igreja, estão no templo, estão no culto, leem sua Bíblia, faz as suas orações, mas quando entram pelos corredores da universidade, muitos têm caído, muitos filhos, mesmo cercado por uma Babel de outras vozes, sempre se orientou pela voz de Deus. Se não, vejamos, há 3 coisas no verso 8. A primeira é que Daniel foi corajoso em sua decisão.
Olha o 8 novamente. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel podia perder a vida, o emprego e a oportunidade da vida. Ele poderia pensar o seguinte: eu vou fazer só essa concessão, mas nenhuma. Eu vou ceder só nesse ponto. Mas, irmãos, Daniel não transgredia com o pecado. O seu grande projeto de vida era honrar a Deus, honrá-lo em tudo. Sem saber, nós entendemos 1 Coríntios 10, 31. É o mesmo contexto. Paulo diz, falando sobre a liberdade cristã: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha o pensamento de Paulo, séculos depois, norteia a vida de Daniel. Quer comesse, quer bebesse, Daniel precisaria fazer tudo para a glória de Deus. Muitos jovens estão caídos, confusos, com o coração gelado, porque vivem uma vida impura. Eles não se decidem por não se contaminarem. Irmãos, essa decisão, ela precisa ser tomada de não nos contaminarmos com nada à nossa volta. É possível, é óbvio que é possível. Estamos aqui, mas não somos daqui. Vivemos aqui, mas não moraremos aqui. A nossa pátria não está aqui. Nós não somos daqui. Além de ser corajoso em sua decisão, Daniel foi sábio em sua decisão. Olha o verso 8, a segunda parte. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu acho maravilhoso em Daniel é que ele teve tato, ele teve discernimento a lidar com as dificuldades. O verso 8 nos informa que ele resolveu e pediu. Ele decidiu e ele pediu. Ele foi firme: eu não vou me contaminar. Porém, por outro lado, ele é gentil. Isso é muito interessante, porque ele não disse assim ao chefe dos eunucos: olha, eu não como carne. Ele diria a Daniel: mas é a ordem do rei. E se Daniel dissesse: é azar do rei. Ele não disse isso. Se tivesse feito isso, certamente seria um jovem morto, e se morresse, não era por fidelidade, mas por burrice. Irmãos, isso é tão sério, porque esse tipo de problema nos assiste e nos envolve hoje, porque nós somos cercados dia a dia por esse tipo de questão. Primeiro, ele resolveu: eu não vou me contaminar. Porém, se ele dissesse ao chefe, e o chefe dissesse a Nabucodonosor, ele seria morto. É óbvio que ele seria morto. Daniel era sábio, gentil e firme. Firme. Ele foi corajoso na decisão. Ele foi sábio na decisão. E terceiro, Daniel foi coerente durante todas as suas decisões. Escuta algo aqui. Porque disse não nas provas mais simples, pôde dizer não nas provas mais difíceis. Escute isso aqui, por favor. Porque disse não nas provas mais simples, como essa,
pôde dizer não nas provas mais difíceis. Mais tarde, em Daniel capítulo 6, ele enfrentou a cova dos leões com a mesma firmeza. Você se lembra muito bem? Diz Daniel 6 que os presidentes e os sátrapas procuravam incriminar, achar uma brecha em Daniel, e não acharam. Então eles se reúnem no turno da noite e diz: vamos fazer um decreto, que todo homem que for apanhado orando durante 30 dias, seja lançado na cova dos leões. O que Daniel fez? Daniel 6:10, diz que ele orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer, manhã, tarde e noite. O que aconteceu? Cova dos leões. Cova. Agora, porque foi fiel nas provas mais simples, é óbvio que Daniel vai ser fiel nas provas mais difíceis. Irmão, não venda a sua consciência. Daniel era radical na sua posição, ele não estava aberto a mudanças. Existem coisas que nós não podemos abrir, não podemos fazer concessões a coisas erradas que não nos convêm. Até que ponto você está disposto a sofrer por essa fidelidade a Jesus? Até que ponto eu e você estamos dispostos a perder coisas por essa fidelidade? Até que ponto estamos prontos a sair das universidades e a parar de beber ou comer coisas pela fidelidade a Jesus? Até que ponto estamos dispostos a perder o emprego pela fidelidade a Jesus? Daniel era fiel, apesar de um passado de dor, e Daniel foi fiel a Deus, diante de um presente com muitas oportunidades e riscos. Irmãos, às vezes eu até consigo contemplar o diabo com as bandejas para nós dia e noite. Ele chega tão perto de nós algumas vezes com seu hálito tenebroso e terrível, que nós conseguimos sentir o hálito dele com as bandejas que ele coloca diante de nós todos os dias. Quer você ore pouco ou ore muito ou leia pouco, ele nos dá bandejas todos os dias. Nós precisamos ter cuidado pelas oportunidades que são abertas a nós, e nem todas as oportunidades vêm do céu. Riscos correremos enquanto nosso coração bater. Terceiro lugar, Daniel foi um jovem fiel a Deus, apesar de um futuro glorioso. Isso aqui é tão maravilhoso, eu fico tanto em êxtase a estudar uma porção. Eu tirei um monte de coisa do esboço pronto, para encaixar no nosso tempo. 4 pontos me chamaram a atenção na vida de Daniel, a respeito do futuro. A 4, primeiro, ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos. Olha o verso 9 que não lemos. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até o verso 14, se você ler, você vai descobrir que Aspenaz ficou com medo e tentou demovê-lo, mas Daniel argumentou. Ele confiou em Deus e Deus o honrou. Ele e seus amigos tornaram-se mais robustos do que todos os outros estudantes. Irmão, servir a Deus sempre nos põe à frente. Sempre. Olha, eu não vou me contaminar
o senhor me permite, Daniel ganha a confiança do chefe dos eunucos, e Deus começa a trabalhar na vida dele e dos 3 meninos de uma forma tão grande, que o Senhor honrou os 3 na universidade, e eles não se contaminaram. Durante os 3 anos não se contaminaram. Amados, nada mudou. Aqueles que servem a Deus, eles são colocados sim em posição mais altas, mais elevadas, não pela mão do homem, mas pela mão de Deus. Deus põe sim em lugares mais altos, e eu não preciso pedir, eu não preciso implorar, eu não preciso bajular. Deus nos conhece a ponto de nos elevarmos no tempo dele, se mantermos a nossa fidelidade a Ele, diz Deus. Segundo, diz os versos 15 ao 17, que ele foi aprovado com grande honra. Olha o 15: no fim dos 10 dias, sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Rapaz, que lindo isso aqui. Eu creio muito nisso, irmãos, mas muito mesmo. Finalmente o curso de 3 anos termina. Era a hora dos exames finais. Como nas universidades britânicas em dias passados, estes exames aqui da Babilônia não eram escritos, mas orais. O próprio rei os examinou, o próprio Nabucodonosor. E Daniel e os seus amigos foram examinados, aprovados e considerados 10 vezes mais sábios do que os outros estudantes. Eles estavam no palácio do rei da Babilônia, servindo ao rei dos reis, o Todo-Poderoso, dentro do palácio de Nabucodonosor. Irmãos, isso aqui para mim é chocante. É motivador para nós. Eles passeavam pelos corredores da Universidade da Babilônia, já transitavam pelos corredores do palácio, e não serviam Nabucodonosor, servia ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Por isso que 1 Samuel 2,30, Deus diz: aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, diz Deus, honrarei. Irmãos, isso aqui é para nós, é para hoje, 6:3, nesse dia de março. Honre a Deus em tudo, nas coisas pequenas e nas maiores, que Deus honrará você. É o Senhor quem nos honra, Ele nos coloca em lugares altos. Ele passou a servir diante do rei, porque ele não negou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus continua honrando aqueles que o honram. Louvado seja Deus por isso. Terceiro, diz os versos 18 ao 20, que ele passou a servir diante do rei. Olha o 18: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael
e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Meu Deus, por que que eu me incluo? Por que que nós vamos na direção contrária da vontade de Deus? Olha, isso aqui é para nós, é para essa época, é para nós. Por que que a juventude vai na contramão da vontade de Deus e não onde Deus quer? Deus continua fazendo isso hoje. Eu oro isso pela minha filha, para que ela seja sábia, para que ela seja inteligente diante de Deus. Eu oro para isso, mas nós precisamos honrá-lo em tudo, em tudo. Amados, eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com um jovem sábio. Já conversou com alguma vez? Sábio, ele é sábio. Eu tive a experiência de conversar com um menino de uma igreja em Campinas. Acabamos o culto, ele me procurou. Nós conversamos um pouco sobre o sermão. Pensa num menino sábio, pensa num menino inteligente. Eu conversava com aquele menino umas 4 horas. Tem jovens e existem pessoas hoje que eu não quero conversar 2, 3 minutos, porque não há conteúdo. Ele não tem nada para dar, porque ele não dá nada para o Espírito. Ele não lê, ele não ora, ele não busca. Daniel, ele tornou-se o primeiro ministro da Babilônia. Ele figurou entre os maiores do grande império. Tornou-se um homem de projeção. Daniel foi uma bênção durante toda a sua vida, toda. Se eu começar a expor para vocês Daniel nos cultos ou na escola bíblica dominical, os 12 capítulos, você vai descobrir que Daniel foi fiel a Deus até o seu coração parar de bater. Isso é maravilhoso. Você não vê uma mancha na vida desse homem, uma mancha, uma mácula, nada, nada. Muitos crentes anseiam por posições mais altas, mas para isso negociam valores, vendem a sua consciência, se corrompem e envergonham o nome de Deus. Se não vivermos agora honrando a Deus nas pequenas coisas, jamais honraremos a Deus quando chegarmos em altas posições. Jamais, impossível. Se nós não honrarmos ao Senhor nas pequenas coisas, sabe, nas pequenas, essas pequenas mesmo, você nunca honrará o Senhor nas coisas maiores, nunca. Seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Muito. Seja fiel ao Senhor. Eu estou dizendo ao Senhor, aquele que está sentado num alto e sublime trono, que Ele nos põe em lugares altos. Honre-o em tudo, em suas palavras, em suas atitudes, em seus gestos, tudo. Honre ao Senhor, honre-o nas pequenas coisas, honre-o no louvor, honre-o na arrumação das cadeiras, honre-o na porta, honre-o na mesa, honre-o, e Ele nos faz crescer. Quarto, e eu termino. Diz o verso 21, fiquem pasmos agora, que Daniel foi maior do que a própria Babilônia. Olha o 21. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. A Babilônia caiu
E Daniel continuou de pé. Que coisa, irmãos. A Babilônia ruiu e Daniel permaneceu. A Babilônia perdeu seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção em outro império. Ele continuou fiel a Deus até o primeiro ano do rei Ciro, o rei da Pérsia. Daniel 6, muda-se o rei, é Ciro. Ele atravessou 70 anos de cativeiro, de uma vida limpa, diante de Deus. Daniel começou bem e terminou bem. Que o Senhor nos ajude. Ele começa bem, atravessa um passado de dor, um presente cheio de oportunidades e riscos, e ele mantém-se fiel a Deus, apesar de um futuro glorioso. Hoje muitos começam bem, mas terminam mal. São crentes consagrados até enfrentarem a primeira prova, mas depois negociam seus valores, vendem sua consciência e se perdem num cipoal de paixões, e deixam Jesus, deixam a igreja e se contaminam com o mundo. Não se venda, não se venda. Não se venda por nada. Não venda a sua consciência ao diabo, aos manjares, aos pratos, em nome de Jesus. Eu termino fazendo a você 5 perguntas. Você tem se guardado incontaminado do mundo? Você é um jovem fiel a Deus na adversidade e na prosperidade? Você é um influenciador? Você faz diferença no meio em que vive? As pessoas são atraídas a conhecer a Deus através do seu testemunho?